Olá, está no ar mais um Flu Entrevista. Estamos pelo canal 12 da operadora Sim TV e contamos, como de costume, com a retransmissão simultânea através do portal ofluminense.com.br e também através da transmissão em áudio da nossa amiga Rádio Fluminense na 540M. Bem, até o dia 2 de julho, 1.656 casos de microcefalia confirmados em todo o país, além de mais 3.130 casos suspeitos. Esses números refletem uma realidade do Brasil e que pouca gente ainda conhece esses desdobramentos, e o motivo é o resultado do seminário Ameaças à Saúde Pública no estado do Rio de Janeiro, a Aedes aegypti e suas implicações já conhecidas e possíveis outras ainda não consideradas. Acontece na cidade de Niterói no dia 28 de julho. Bem, para falar sobre o evento, a atividade de extrema importância que acontece aqui em Niterói, eu converso hoje com o doutor, professor titular de cirurgia da UF e vice-presidente da Pestalozzi, Pietro Aceta, e também o professor da Universidade Fluminense e representante do Instituto Lógico de Filosofia e Teoria da Ciência, que é parceiro da Pestalozzi nesse evento, o professor José Francisco Borges de Campos. Obrigado pela presença de vocês, de estar debatendo um assunto tão importante que a gente vive em nosso país, em todas as regiões do país, a gente pode dizer isso, né? Sem dúvida nenhuma. José. Sem dúvida nenhuma. A decretação pela Organização Mundial da Saúde, em novembro do ano passado, de um estado de emergência internacional em saúde. Brasil destacado como um dos países mais afetados por essas infecções, o que é uma coisa rara na Organização Mundial de Saúde. A última decretação de estado de emergência foi por causa do ebola lá na África. E a decretação de estado de emergência pelo governo brasileiro, já em fevereiro desse ano, dão a dimensão da importância e da gravidade desse estado de saúde pública. No Brasil, há mais de um século não se tem um estado de emergência decretado como esse. O anterior foi na época da gripe espanhola. Exatamente. O professor, a população ouve falar da microcefalia e das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Para quem está em casa, qual a melhor forma de prevenção com as informações que nós temos hoje em dia? De que forma a população pode se prevenir e se proteger de casos como esse? Esse é realmente o objetivo principal de um seminário como este. Há coisas que são quase consensuadas. Por exemplo, como se pode proteger? Tem que atacar o mosquito. Como é que se pode proteger? Tem que usar um repelente, tem que jogar pesticida, tem que usar o fumacê. São pontos quase consensuados. Eu digo quase porque hoje questionados pelos próprios cientistas. Eu destacaria um único fato que poderia dar a dimensão dessa perplexidade dos estudiosos e dos cientistas nessa matéria. Uma recente pesquisa na Bolívia, com 12 mil mulheres grávidas, nenhum dos fetos, nenhum dos 12 mil nasceu com microcefalia, tendo as 12 mil gestantes sofrido a infecção pelo vírus do Zika. Pelo vírus da Zika. Então se discute hoje até se é o vírus da Zika que produz a microcefalia. E há uma corrente, e eu destaco porque é uma coisa assim a chamar a atenção. Se não é o vírus da Zika, pode ser os pesticidas que são usados para combater o mosquito. Ou seja, a gente está, para matar o mosquito, correndo o risco de estar provocando a microcefalia. Eu não estou dizendo que é isso que ocorre de forma nenhuma. É uma perplexidade no meio científico com relação a essas questões. Ouvindo o senhor falar, professor, eu me lembro da epidemia de AIDS no Brasil e que se existia
né, essa preocupação da transmissão vertical, né, da soropositividade das mulheres gestantes para os fetos, né, para as crianças recém-nascidas, e hoje isso com o pré-natal já é solucionado. Existe essa expectativa de alguma questão da regionalidade, como você falou, esse é um caso da Bolívia. Alguma questão regional pode estar interferindo exatamente nessa questão da barreira da transmissão do vírus? Eu acredito que através das ações que se tomam para combater a infecção, como eu me referi há pouco. Uma relação com a AIDS, também uma notícia desta última semana, quinta ou sexta-feira, nos Estados Unidos se verificou o primeiro caso de transmissão de Zika por relação sexual. E a gente está enfatizando isso, Alain, pela sua relação com a AIDS, não é? Abre-se uma nova preocupação, não estudada ainda, e são essas questões em aberto e informações fidedignas e, ao mesmo tempo, atualizadas, que levam a Pestalozzi e o ILTC a organizarem um seminário trazendo para uma mesma mesa os nossos 3 mais referidos institutos de estudo e pesquisa da área de saúde. O Instituto Butantan, o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil, pelos seus próprios diretores-presidentes. Que estão reunidos na mesa. O Jorge Calil, do Butantan, o Wilson Savino, do Oswaldo Cruz, o Edmilson Migovski, do Instituto Vital Brasil. Essa é a mesa formada no seminário. Agora, doutor Pietro, como que funciona? Como é que a Pestalozzi se posiciona em relação a essa doença, essa epidemia, se é que a gente pode chamar assim, na América do Sul em relação a outros continentes? A pergunta é a seguinte, nós estamos conseguindo avançar? Outros continentes já conseguem resultados melhores? Ou está todo mundo no mesmo nível? Eu confesso que não sei. Muito recente ainda, né? Está falando com um médico que não sabe. Mas eu sou cirurgião, né? E isso como o professor falou, é uma perplexidade. Citou inúmeros casos da Bolívia, sem nenhum caso de microcefalia. Existem inúmeros casos na África, sem nenhuma microcefalia. Então, não sei se é alguma mutação ou alguma coisa. Quer dizer, tem a parte médica, que é o atendimento. As crianças, e uma novidade, que é a síndrome de Guillain-Barré. Que assusta todo mundo. Que assusta todo mundo. Quer dizer, isso parece uma peculiaridade nossa. E essa parte médica é de cuidado, certo? O que a Pestalozzi faz? É estimulação, é cuidar, acolher, né? E, basicamente, fazer essa grande discussão que o professor Zé Francisco se referiu e que está organizando, né? Então, veja só, hoje esse é um assunto mais de pesquisador e de cientista do que para médico. Porque parece que o Zika de outros lugares é diferente do nosso Zika. Tem essa mutação. Não sei se o mosquito é o mesmo, inclusive, né? Então, existe uma perplexidade. Ele acabou de falar, o professor Zé Francisco, contaminação era sempre pelo mosquito, mas se descobriu que pode ser pelo beijo, pela saliva. E pela relação sexual. Relação sexual. E os Estados Unidos anunciou esses dias o primeiro caso de contaminação sexual de mulher para o homem. Quer dizer, então, na verdade, isso é um emaranhado de coisas, de pesquisas que a gente ainda não tem. O que o professor está fazendo é abrir esse debate. Os institutos estão
conversando entre si, e acho que isso vai ser uma boa iniciativa da Pestalozzi. No resto, é acolher os que chegam. Não é uma coisa que tenha tratamento. Pode ter um aliviamento, né? E funcionar nessa questão da transmissão do conhecimento. A Guillain-Barré é uma doença que se apropria, né, do sistema imunológico, me corrija se eu estiver errado, após um enfraquecimento desse Zika e da microcefalia, do Zika vírus no organismo, depois que a Zika cessa, outras doenças surgem, ou não? Não, o Guillain-Barré é uma síndrome muito antiga, né? E que ela afeta o sistema não só imunológico, como o neurológico como um todo, né? Isso costuma dar por várias razões. A minha mãe, por exemplo, já falecida, infelizmente, ela, após uma vacinação de... Nem sei se devia falar isso, porque pode assustar as pessoas, mas tomou uma vacina para a gripe. Sim. Para a gripe. E um mês depois ela desenvolveu um Guillain-Barré que deixou quase 8 meses na cama, né? E os sintomas são esses mesmo, né? Então, veja só, não tinha Zika. Não se sabe por que o Guillain-Barré, aqui na nossa parte, e o Hospital Antônio Pedro, da nossa universidade, né, é um local de referência, está fazendo pesquisa sobre isso. Por quê? Por que essa questão do Guillain-Barré que não costuma ter em outro lugar? Então, essas dúvidas todas, como eu disse, o médico ele assiste a doença. Agora, cabe aos pesquisadores, aos cientistas, decifrarem esse enigma. E esse espaço é propício a isso, né, professor? Poder estar dialogando com outras instituições que possa garantir um terreno fértil para a troca de experiências, principalmente. Absolutamente fundamental. E esses 3 institutos não só dialogam, mas como têm instrumentos de convênio, de acordos, de cooperação com pesquisas que hoje se desenvolvem nos maiores institutos do mundo inteiro. Há brasileiros trabalhando nesses institutos lá fora, há cientistas de fora acolhidos por esses institutos no Brasil, e isso é que caracteriza a decretação ou justifica a decretação desses estados de emergência. E nós temos 2 pontos importantes a considerar aqui. O primeiro, a proximidade das Olimpíadas. Que é o que tem muita gente já deixando de vir, né? Exatamente. Velejadores, golfistas. E as nossas informações contraditórias internas. Sem crítica, mas com registro, a gente ouve um cientista dizer que o vírus da Zika, ou o vírus Zika, está fora de controle no Brasil. Dias depois, o Ministério da Saúde comunicar para o mundo todo que 99% dos riscos de contaminação no Brasil durante a Olimpíada estão afastados. Então, nós não temos nem como conciliar essas 2 informações. Por onde caminhar seguramente, pois né? Pois é. E o que o vírus da Zika provoca? Sim, a microcefalia. Há grandes evidências, apesar dessas outras ocorrências que geram dúvida, mas há grandes evidências. Para o Guillain-Barré, o doutor Pietro diz que não havia o vírus da Zika e o Guillain-Barré é uma síndrome já se manifestava. Antiga. Mas não é só isso, não se sabe o que mais o vírus da Zika pode provocar. Estudos agora mostrando que a toxoplasmose pode ser
transmitida através do vírus do Zika. Como? É verdade? Não é? Vamos trazer aqui os nossos cientistas. É quase que uma porta, então, que o vírus da Zika promove, né, em todo o sistema, porque se envolve no neurológico. E as informações contraditórias que deixam a população com medo ou com restrições, às vezes exageradas, com cuidados, às vezes exagerados, ou com cuidados, às vezes, não indicados para o enfrentamento. Não indicados, para a gente chamar o comercial, que eu tenho que ir para o comercial, tem até simpatia nessa história. Claro que médico não vai falar de simpatia, mas já ouviram relatos de alguém tendo comportamentos não muito indicados para fazer prevenção? Alain, eu não ouvi nenhum, mas eu já vi tratamentos que seriam menos indicados do que possivelmente uma simpatia. Me deixa não ser acadêmico e fazer uma observação numa linha muito agressiva como essa. Olha, eu estou conversando aqui com os organizadores do seminário que acontece em Niterói agora, no dia 28 deste mês, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, endereço é fácil, centro da cidade, dia 28 de julho desse ano, que é de 8h30 da manhã até as 1h da tarde. Estamos para o canal 12 da operadora Sim TV, a retransmissão é simultânea do portal ofluminense.com.br e também o áudio da nossa amiga Rádio Fluminense 540M. Intervalo comercial e já volto, não sai daí não.